Olá, nós estamos num tempo de eleição e há muitos assuntos dentro da política que nós podemos conversar a respeito. Por isso, nós queremos hoje com você falar a respeito de política, ok? Evitando a idolatria política. O que é isso? Como a Bíblia pode nos orientar a respeito disso? Vem com a gente. Marcos capítulo 12, verso 17, chegam para Jesus e perguntam a respeito do imposto. E Jesus tem uma resposta para isso, ele vai dizer o seguinte: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que está por trás disso? Um grupo religioso que queria, na verdade, deixar Jesus numa situação muito difícil, queria deixar Jesus embaraçado, vem com essa pergunta: devemos ou não pagar imposto a César? Então, Jesus, como é o verdadeiro e tem nele toda a verdade, responde de uma maneira absolutamente sábia a respeito desta pergunta. Veja bem a resposta de Jesus: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Aí está o grande ensinamento de Jesus que eu queria compartilhar com você. Por quê? Porque nós corremos o risco de enfatizarmos uma coisa sem colocá-la no seu devido lugar. Quando Jesus diz àqueles homens: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ele introduz um assunto absolutamente importante nessa discussão. A figura de Deus nessa resposta de Jesus vai colocar César no lugar dele. Como assim? Perceba o seguinte: tudo que você compara com Deus, isto que você está comparando com Deus, fica infinitamente menor. Então, quando Jesus diz o seguinte: olha, você vai pagar o imposto para César, mas você também vai dar aquilo que é de Deus, Jesus está dizendo o seguinte: olha, você precisa saber quem é o verdadeiro governador da sua vida. É Deus. E se você fizer uma comparação no texto sobre quem é Deus e quem é César, nós vamos perceber então que César, ou a figura do governo, é absolutamente menor do que a figura de Deus. Por isso, a gente precisa tomar muito cuidado se não estamos elevando demais algumas figuras públicas, candidatos nossos, gente por quem nós temos uma afeição, a um patamar aonde ele não pode ser colocado. Isso chama-se idolatria. E o que é idolatria? É tudo aquilo que você coloca, maior do que Deus, ou simplesmente na frente de Deus, tudo aquilo que absorve o seu coração, tudo aquilo que de alguma maneira absorve os seus pensamentos, e isso que absorve o seu coração, os seus pensamentos, é o que determinará a sua conduta. Então, se nós temos uma idolatria por alguém, se o meu candidato eu vejo como o Messias, como aquele que vai resolver os problemas, eu posso estar colocando este meu candidato acima do que ele deve estar. Eu estou colocando num pedestal que não pertence a ele. Por isso, quando falaram do grande César, o grande imperador, aquele que dominava Israel, Jesus coloca Deus nessa história, porque não é somente César, porque todas as autoridades estão debaixo de Deus. Então, César era aquele que cobrava imposto, César era aquele que tornava muitas das vezes a vida do judeu difícil. Sim, por isso a pergunta vem: devemos pagar ou não? Mas aí Jesus diz: olha, há um governador que não se iguala, que é Deus. Então você deve pagar os seus tributos, mas dê a Deus o que é de Deus. Deus é supremo, Deus está lá em cima. E é Ele quem governa este mundo. Por mais difíceis que sejam alguns governos no mundo, mas o Senhor reina. Por isso, a introdução desta palavra de Jesus na pergunta faz toda a diferença, para que a gente tenha somente um que governe as nossas vidas, mas nós devemos respeitar, ajudar os políticos, se envolver, mas nunca idolatrar. Nunca colocar ninguém, nenhuma pessoa acima do que ela é. Mas nós devemos, numa cooperação, poder ajudá-lo. Então, Jesus diz isso: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Finalmente, deixa eu pensar uma coisa aqui com vocês. Uma pessoa que tem o seu coração não em Deus, mas está totalmente voltado a uma pessoa, seja ela qual for, um candidato que se tornou, na verdade, um ídolo, ela corre um grande risco. É muito possível que uma pessoa com coração idólatra politicamente, por isso a gente precisa evitar, é muito provável que um coração idólatra não consiga deixar a política, mas por incrível que pareça, ele pode deixar a igreja por causa da política. Mas deixa eu lhe dizer nesse finalzinho, não importa de qual lado você esteja, ou se você não está de nenhum lado, mas todos nós temos algum tipo de convicção política, alguém que nos agrada mais.
mas nós precisamos ser leitores da palavra de Deus, porque a leitura da palavra de Deus nos desafia. E se ela não for capaz de desafiar os nossos princípios políticos, seja eles quais forem, então tem alguma coisa errada. Porque os governos são temporários, os governos são passageiros e os princípios bíblicos são eternos. Não importa quais são as suas convicções, tenha uma certeza sobre aquilo que Deus diz. Isso chama-se princípios bíblicos. Eles nortearão a sua vida e os princípios não passarão. Agora todas as outras coisas vão passar, os ídolos passam. Então, mantenha o seu coração firme em Deus, mantenha a sua convicção, mas olhe somente para Deus. De Deus deve ser o seu coração, deve ser o meu coração. Dos nossos amigos que estão na política, a nossa oração, o nosso respeito, a nossa ajuda naquilo que, como cidadãos, nós podemos fazer e nunca vamos fugir da responsabilidade. Mas a nossa esperança, a minha e a sua, está no governo supremo, que é o governo do nosso Deus. Agora que você já assistiu, eu quero te pedir uma coisa inédita. Eu quero te pedir que você curta este vídeo, né? Se você quiser comentar, comente. E se você quiser compartilhar, compartilhe para que chegue a mais pessoas. E aí, esse assunto que é muito relevante possa instruir outras pessoas, né? E o nosso canal também ganhar uma maior audiência. Deus abençoe sua vida.